gente, tudo bem com vocês? Sou a professora Jéssica e vamos me acompanhar em mais uma aula de matemática. E antes de começar a nossa aula, venho pedir para vocês curtir, comentar e seguir a nossa página e compartilhar com os amigos. E a nossa aula hoje, gente, é sobre equações do primeiro grau. É onde já começa o nosso estudo da álgebra, né? E aí, com certeza, se você é aluno, você já pensou assim, quem que inventou de colocar letra no meio de números? Né? Então é exatamente isso que a gente vai estudar hoje, que é a nossa parte da álgebra, que é as equações. Agora, o que é equação, tia Jéssica? Equar. Essa palavra a gente vê bastante. Por exemplo, na última aula a gente viu polígonos, a gente viu triângulos equiláteros. Equi, né? Sempre essa introduçãozinha no começo quer dizer o quê? Que vai ter partes iguais. Por exemplo, a distância entre 3 pontos são equidistantes, quer dizer que as distâncias serão iguais. Então, as equações, a gente está relacionando aí a igualdade, ok? Então, sempre que tiver números, letras e o sinal de igual, é uma equação, né? Equivalência, igualdade. Então, gente, quando tem as letras ali no meio das operações, a gente chamamos elas de incógnitas, que é como se fosse um mistério a ser desvendado, tá? Então, as incógnitas são as letras no meio das nossas operações e a gente tem que desvendar o valor que ela representa, né? Nas operações numéricas, as letras podem assumir determinados valores, mas na equação ela tem um valor fixo, tá? A gente precisa desvendar esse mistério. E se tratando de equações, como eu falei, tem a questão da igualdade. A gente pode assimilar a uma balança. Se eu tenho aqui o peso de 5, para outro lado da balança ficar equilibrado, também tem que ter 5. Se esse lado tiver 5 e esse tiver 4, a balança, ó, ela vai empenar. Então, para que ela fique igual, a gente tem que ter o peso tanto de um lado como de outro. Como eu falei para vocês, as expressões numéricas, ela envolve números e operações. Eu vou dar aqui um exemplo de 5 mais 3 vezes 2 menos 14. É uma expressão numérica. Agora, a nossa expressão algébrica, né, já vai entrar aí as letras. 3x mais 1 igual a x mais 7. Então, nas nossas equações, como eu falei para vocês, é igualdade, né? Um peso de um lado tem que ter o mesmo peso do outro. Então, a gente vai ter uma operação do lado direito, outra operação do lado esquerdo, e elas têm que ser iguais, né? Tem que ter separado aí pelo símbolozinho de igualdade. E aí, o que fica pro lado esquerdo de vocês? Vai ser o nosso primeiro termo, ou primeiro membro, e do outro lado da igualdade vai ser então aí o nosso segundo termo, ou segundo membro, tá? Então, aí na equação que eu mostrei para vocês, eu vou ter o 3x mais 1 igual a 1x mais 7. Eu tenho que encontrar aí um valor de x, né, um valor para o x, que satisfaça a minha igualdade, que o resultado de um lado dê o resultado do outro. Então, vamos resolver aqui essa nossa equaçãozinha para vocês aprenderem. Uma observação muito importante, tá, gente? O que eu fizer no primeiro termo, eu tenho que fazer também no segundo, porque eles não têm que ser iguais. Então, tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Ok? No nosso primeiro membro aqui eu vou ter então 3x mais 1 igual a 1x mais 7. Então, para facilitar, eu quero aqui me desfazer desse mais 1 do primeiro termo. Então, como que eu faço? Esse mais 1, eu vou adicionar menos 1 a ele, porque mais 1 menos 1, a gente vai obter o resultado de 0. E se eu adicionei o menos 1 no primeiro termo, a gente também tem que fazer então no segundo termo, lá do outro lado. Então, menos 1, eu vou adicionar aí com mais 7. Então, se eu tenho 7 menos 1, eu fico com 6. Então, a nossa nova equação vai ficar, então, 3x igual a x mais 6. Vocês viram aí que de um lado da equação eu subtraí o menos 1 e do outro lado eu tive que fazer a mesma coisa, tá, gente? Então, lembrando, o que você faz de um lado de um termo, você deve fazer do outro. Subtrair aí o menos 1 para quê? Porque se eu tinha mais 1 e subtrair o menos 1, então automaticamente ia dar 0. Então, já facilitou bastante a nossa equação. Eu fiquei, então, com 3x igual a x mais 6. Esse x, gente, não tem o 1, mas a gente sabe que x é igual a 1x, né? O x está acompanhado aí do 1. Ele não aparece, mas a gente vai colocar ele do ladinho para vocês entenderem. Vamos continuar aqui, então, nossa resolução dessa equação, gente. No segundo termo, eu tenho aí um x positivo. Então, eu vou adicionar um x negativo para que eu possa cancelar eles dois, ok? Porque um x menos um x é nada. Se eu subtrair um x de um lado, eu também tenho que subtrair um x do outro lado, né? Do primeiro termo. Subtraindo, então, vai ficar assim, gente. 2x, já que eu tirei 1, igual a 6, né? Que eu já tirei o x aí, cancelei e deu 0. Então, ficou 2x igual a 6. Nessa parte, né, gente, já facilitou bastante as nossas vidas. Se eu tenho 2x é 6, cada x vai valer quanto?
Se eu pegar o 6 e dividir por 2, então nosso valor de x vai ser o 3. A gente encontrou aí, então, o valor de x, que é o 3. Mas será que realmente é o 3? Se você ainda ficar com dúvida, basta voltar lá na nossa equação e substituir o x pelo 3. Vamos rever então a nossa equação, substituir os valores para ver se dá ok. A nossa equação é a seguinte: 3x mais 1 igual a x mais 7. Substituindo então o x pelo 3. 3 vezes 3 mais 1 dá 10. E 3 mais 7 dá 10. Então, se eu tenho 10 de um lado e 10 do outro, então a nossa equação, nosso valor de x deu certo. Então, gente, vamos para mais um exemplo para vocês entenderem melhor. Eu vou ter, então, aqui 3x mais 12 igual a 24. Existem duas formas da gente resolver essa equação. A gente pode, começar, por exemplo, assim, gente, está indo, né? Então, a gente vai fazer o inverso, voltando. 3x mais 12 igual a 24, então a gente vai fazer o seguinte: 24 menos 12 fica 12. Então, eu vou ter aqui 3x igual a 12. Qual número vezes o 3 eu multiplico que dá 12? Se a gente olhar na tabuada, é o 4, né? 4 vezes 3 é 12. Então, o valor que vai aí substituir o nosso x será 4, que aí ele vai satisfazer a nossa igualdade de 4 vezes 3, 12. Vamos agora para a segunda forma de resolver essa mesma equação. 3x mais 12 igual a 24. Então, para facilitar, eu vou aqui me desfazer, né, entre aspas, do nosso 12, do nosso primeiro membro. Eu tenho aí mais 12. Para eu chegar no valor de 0, então vou ter que adicionar ele com menos 12. Mais 12, menos 12, 0. Então, eu cancelo aí e desse meu primeiro membro eu vou ter apenas o 3x. Lembrando que se eu subtrair de um lado da equação, eu tenho que subtrair também do outro lado da equação. Do outro lado, eu vou ter aí o 24, né, gente? Então, 24 menos 12 vai ficar 12. Então, a nossa equação ficou 3x igual a 12. A gente isola aqui o nosso x de um lado e o 3, que está multiplicando o x, ele vai passar para o outro lado, né, fazendo o inverso da operação. Qual é o inverso da multiplicação, gente? É a nossa divisão, né? Então, vai ficar aí 3x igual a 12 sobre 3. Então, se eu pegar aí o 12 e dividir por 3, eu vou obter aí meu valor de 4. Então, nosso x é igual a 4. Vocês viram aí que as nossas equações do x do valor de 4, das duas formas que eu resolvi, né, gente? Então, será que se a gente encaixar o valor de 4 lá no x, no começo da operação, vai dar certo? Bora fazer a prova. 3 vezes 4, 12. 12 mais 12, 24. Então, gente, o valor do x é realmente 4. A gente tirou a prova. Se você ficar com dúvida, lembre-se sempre de substituir o valor de x lá na equação para ver se a igualdade dá certo. Nós vimos aí as equações do primeiro grau de questão de igualdade, né? Eu tenho um termo de um lado e tenho um termo de outro. Mas também, gente, é bastante comum, né, as equações virem igualadas a zero. Um exemplo aqui para vocês. 4x mais 12 igual a zero. Então, como que a gente resolveria isso? Né, da forma mais prática. Esse 12 que eu tenho de um lado, ele é positivo. Eu posso levar ele para o outro lado fazendo a operação inversa, né? Se ele está positivo, ele vai para o outro lado negativo. E então, vou ter aqui no meu primeiro termo 4x igual a menos 12, né? Porque 0 menos 12, menos 12. O nosso 4 do x, ele está multiplicando, não é isso? Então, vou fazer ele do mesmo jeito. Vou passar ele para o outro lado, só que dividindo, né? Fazendo aí a operação inversa novamente. Então, vou ficar com x igual a menos 12 sobre 4. Se eu dividir o 12 sobre 4, eu vou achar o resultado de 3. Mas o nosso 12 é negativo, né, gente? Então, nosso x vai ficar igual a menos 3. Então, nós vimos aí dois exemplos de equações, né, gente? Com dois termos, com incógnitas dos dois lados, como também as equações igualadas a zero. Então, sempre que a gente vai falando de equações, a gente está falando de termos de igualdade, né? Encontrar o valor de x que satisfaça o meu resultado final. Então é isso, gente, mas o nosso estudo de equações não acabou, tá? Eu lhe espero na próxima aula.